responsabilidade do dono ou dos donos dos animais e do terreno. Doutora Juliana Saraiva, advogada, professora de Direito Penal, gentilmente vai conversar um pouco aqui conosco. Juliana, muito grato por nos atender aqui, muito obrigado por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Juliana, vamos começar pelo lado civil. Essa pessoa que é proprietária dos cachorros, ou do terreno, ou de ambos, ela vai ter que indenizar a família da pessoa? Isso poderá acontecer sim, Heródoto, dependendo da apuração dos fatos concretos. Porque nós temos algumas informações aí passado pela mídia, que o muro teria uma parte que não seria totalmente alta, não foi essa a informação que nós tivemos, né, sobre a situação em concreto? Por exemplo, eu estava procurando a seguinte informação. Será que tinha aviso do lado de fora que tinha cães ali? Primeiro, todo mundo pode ter na sua residência o que nós chamamos em direito chamado ofendículos, que seria, por exemplo, cerca elétrica, aqueles arames farpados e cão de guarda. Porém, para que isso aconteça, para que isso seja possível, primeiro, o muro tem que ser alto e, de preferência, sim, uma placa alertando a existência de cães naquele local. Se tudo isso estivesse, de fato, aí acontecendo, nós não teríamos uma responsabilização, porque o proprietário estaria no direito de defender, de proteger a sua propriedade, certo? O problema que eu estou observando, neste caso em concreto, é que nós teríamos uma parte do muro de muito fácil acesso, que as pessoas, inclusive, conseguiam enxergar com facilidade o que acontecia lá dentro, e não tinha também nenhum aviso que existiam cães ali naquele terreno. Daí, sim, nós temos a possibilidade tanto de uma responsabilização penal como uma indenização do direito civil, nas duas áreas. Juliana, no caso da responsabilidade criminal, se isso se confirmar, logicamente, qual seria? Bom, o que a gente tem que observar? Nós temos o direito de proteger a nossa residência, inclusive com cães. Só que quando nós não temos o cuidado necessário, nós agimos com aquilo que chamamos de excesso, passamos dos limites possíveis da nossa proteção. Daí existe a possibilidade de responsabilização por homicídio culposo e até mesmo, dependendo dos casos, por homicídio doloso, dependendo do caso. Então, por isso que nós precisamos verificar a situação em concreto. Mas homicídio, porque no caso o garoto faleceu. E em relação àquele outro que foi lesionado, lesão corporal, culposa ou dolosa, dependendo das circunstâncias. Mas a responsabilização, sim. Então o direito de eu defender a minha propriedade não é um direito ilimitado, né? Não é um direito ilimitado. Nós temos que ter a seguinte base: proteger a propriedade é um direito de todo mundo. Mas qual a maneira, qual o equilíbrio para você proteger essa sua propriedade? Vamos imaginar que eu tenha na minha casa um portão baixo e eu coloco ali uma cerca elétrica. Eu estou protegendo a minha residência, mas eu estou colocando ali, eu estou expondo pessoas que estão passando pela minha calçada, também o perigo de encostar, de escorregar e acabar levando um choque. Ter um cachorro bravio com uma casa com portão vazado, que o cachorro ele consiga tirar a cabeça para fora. Então nós temos que pensar que acidentes acontecem. Então por isso há necessidade de ter toda a cautela ali necessária, embora você proteja a sua propriedade, mas você não coloque em risco até pessoas que ali são inocentes, no caso do menino que apenas ali pulou para pegar a pipa, não era um ladrão, mas acidentalmente acabou aí tendo a sua vida aí ceifada. Sim. Bom, o culpado inocente, o dono então do imóvel vai ter que responder pelo processo. Bom, então por isso que eu digo o seguinte, Heródoto, se verificar, o muro estava numa altura adequada, visivelmente dava para saber que ali existiam cães por conta de latido, tinha cerca elétrica, tinha aqueles arames, né, aquela que a gente chama de concertina, né? Se isso daí for comprovado que ele teve
cuidado possível, ainda que seja um menino inocente que não era um ladrão, ele não será responsabilizado. Agora, se ele não agiu com cautela, ele poderá ser responsabilizado. Por isso que esses fatos concretos terão que ser analisados. Ele agiu de maneira cautelosa, o muro era alto, tinha placa de aviso. Se tudo isso foi feito, não existe responsabilidade, nem penal, nem civil. Agora, se ele quebrou essas regras de dever de cuidado, existe responsabilização por homicídio culposo. Neste caso, é muito provável que seja culposo e não doloso. Entendo. E é interessante que acidentes como esse não são tão raros no país, né? São bem comuns, assim, tanto algo que é muito comum acontecer além de cachorro, são aquelas lanças de portão. Sim. A lança foi colocada no local correto, o portão alto, e a criança vai para pegar bola, que a gente sempre brinca quando vamos explicar alguns cuidados no direito penal. Onde tem bola, tem uma criança atrás, não é isso? É isso. E muitas crianças, a bola cai no vizinho e ela vai, escala o portão para pegar a bola. O que acontece, ela cai com a lança, que é também uma proteção, ali cravada no pescoço e acaba falecendo. Então, esse tipo de acidente, seja com animal, seja com cachorro, ou com outros equiparados aí de segurança, infelizmente acontecem bastante. Tem como, por exemplo, já vi uma vez uma residência que era numa curva e o proprietário colocou alguns trilhos na calçada para que seu carro passasse e não batesse na casa dele. Um carro bateu nos trilhos e o dono do carro entrou com uma ação contra o dono da casa dizendo que aqueles trilhos não podiam estar sendo colocados na calçada. Ele colocou trilhos daquele que tem uns pinos e trilhos. lança? Aqueles trilhos grandes para impedir que o carro batesse na casa dele. O carro bateu, estragou o carro e o cidadão entrou na justiça contra ele. Olha, penso que esses trilhos assim na calçada não são permitidos. Se existir uma regulamentação, ele colocou dentro daquilo que a prefeitura, por exemplo, deixa de possibilidade, nós não temos nada errado. Mas esses trilhos na calçada, imagine bem, a pessoa que está passando ali vai se surpreender com aquilo. Então existe a responsabilidade, porque existe um limite. Eu me lembro de um caso muito triste. Uma senhora, ela colocou energia elétrica, ligou um fio de energia elétrica, sabe onde? No cesto de lixo dela, porque ela estava cansada de que os animais, que o cachorro fosse lá e rasgasse o lixo da casa dela. Então, olha que absurdo. Foi lá e ligou a energia elétrica naquela lixeira de metal que qualquer pessoa poderia ir lá e se machucar. Então, aqui nós temos o quê? Um excesso. Saiu totalmente da possibilidade dela querer proteger a propriedade dela. Sim? Daí, neste caso, a pessoa foi lá, foi eletrocutada, faleceu e ela foi responsabilizada. Então, existem, obviamente, aquele limite da proteção da sua propriedade. Se você não cumpre, você pode ser responsabilizado penalmente e civilmente com a reparação de dano. Senão, ficaria complicado também não existir limites. Juliana, muito obrigado pela gentileza, pela clareza da professora, bastante didática. Muito grato. Eu que agradeço a participação. Forte abraço, Heródoto. Igualmente, muito obrigado. Doutora Juliana Saraiva, advogada, criminalista, professor de Direito Penal, acho que ficou muito claro, muito didático, muito simples, para eu entender que eu sou absolutamente leigo também nesse assunto. Você percebeu, né? O morte é um morte doloroso. A criança pula lá no lugar, os cães atacam e matam a criança. Esse é o morte doloroso, fato real. Está de todo lado. Mas nós queríamos exatamente ir um pouco além, para você que é nosso telespectador e internauta, para que a gente pudesse entender os limites. Você viu, há limites, não é ilimitado. A defesa do patrimônio pessoal não é ilimitada, como ela acabou de explicar aqui para a gente agora, ok?